4 décadas, 5 recessões. Falamos de ciclos económicos, das suas origens e do impacto e consequências que tiveram na sociedade portuguesa e que vão continuar a ter. Trago-lhe as primeiras conclusões de um trabalho promovido pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, em parceria com o Expresso, que reuniu uma equipa de especialistas que analisou e definiu os momentos das recessões económicas portuguesas, criando uma cronologia de trabalho e com referências e datas. É um trabalho inédito que permite a datação dos ciclos em 5 períodos distintos, considerando os últimos 40 anos. Começamos por ver em detalhe a década de 80, entre os anos 83 e 84. Na década de 90 olhamos com atenção para os anos de 92 e 93, damos um salto de 10 anos para o ano de 2002 e 2003. O ciclo seguinte surge 6 anos depois, entre 2008 e 2009. O quinto registro que permitiu uma análise detalhada foi logo a seguir, entre os anos de 2010 e 2013. E sobre o atual e o futuro momento, não há nada a dizer, claro que há, mas disso falaremos mais à frente. Começo por apresentar então os meus convidados para este debate. Ao meu lado, nas instalações do Grupo Impressa, aqui na redação da SIC e do Expresso, está uma pessoa que é, além de professor de Economia e Gestão, é também colunista do Expresso, Luís Aguiar Conraria. Seja bem-vindo. Através das nossas plataformas digitais, contamos então com a conversa com o economista Ricardo Reis, que é professor na London School of Economics e também nosso colunista. Ora viva! E completam o nosso painel o economista João Tovar Jales, que é professor no Instituto Superior de Economia e Gestão, do mesmo instituto, onde faz parte o professor catedrático João Ferreira do Amaral. Agradeço a todos a disponibilidade e a presença. Vamos começar então pela apresentação do projeto. Nesse contexto precisamos de um certo enquadramento e é por isso que eu sugiro que espreitem primeiro este vídeo. A datação dos ciclos económicos é uma matéria que é objeto de grande controvérsia pública, até controvérsia política ou partidária. É frequente ouvirmos o partido que está no governo e os partidos que estão na oposição debaterem sobre os ciclos económicos, sobre quando começa uma recessão, quando cessa a recessão, quando começa a retoma. Este projeto de datação de ciclos económicos surgiu aqui na Fundação Francisco Manuel dos Santos, muito por iniciativa do nosso consultor Fernando Alexandre, e o objetivo é, à semelhança do que já se passa noutros países, ter um comitê constituído em permanência com um conjunto de especialistas, de economistas muito reputados, que podem fazer a datação dos ciclos económicos. Então, nós temos um site que vamos disponibilizar ao público, que contém um conjunto de infografias, de gráficos, que é possível navegar, portanto o utilizador em sua casa pode aceder a este site, navegar nos seus menus, navegar nos seus gráficos e poder esclarecer as suas dúvidas. Para além disso, ainda os especialistas gravaram pequenos vídeos que vão ser disponibilizados, cada um dando o seu testemunho sobre o trabalho que foi feito. Este comitê é presidido pelo Ricardo Reis, um economista português de reputação mundial, professor na London School of Economics, e é constituído por um conjunto de especialistas, de economistas, professores de universidades portuguesas que garantem a solidez académica e a independência deste trabalho. Ora, a existência de um comitê deste tipo tem essa vantagem, é que há um conjunto de especialistas, de economistas, que num trabalho sério, independente e académico conseguem datar os ciclos económicos e monitorizar em permanência, podendo assinalar o início e o fim das recessões, por exemplo. Todos os académicos, os interessados, os jornalistas, a comunidade em geral, pode consultar estes gráficos, uns mais especializados que outros, e poderão depois fazer o seu trabalho a partir deles. O Comitê de Datação de Ciclos Económicos ficará constituído em permanência, fez este trabalho de datação desde 1980, mas agora ficará constituído em permanência e vai poder assinalar quando uma recessão se inicia, quando uma recessão termina. Ora, a circunstância que nós vivemos neste momento, com a pandemia e as consequências económicas que ela naturalmente trouxe, são um campo privilegiado de análise. Portanto, esta pandemia e as consequências económicas que ela trouxe tornam ainda mais urgente e ainda mais relevante o trabalho deste Comitê de Datação de Ciclos Económicos. O trabalho está feito, vai ser disponibilizado ao público e por isso convidamos todos, especialistas e público em geral, a consultarem o nosso site e a consultarem os dados e o trabalho realizado por este comitê.
Parto então para a conversa com o Ricardo Reis, que é o presidente do Comitê de Adaptação dos Ciclos Económicos e coordenador deste trabalho, e também com Luís Aguiar Conraria, que também é membro do Comitê e um dos autores do trabalho da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Começo por si, Ricardo Reis, bom dia. O que se quis fazer aqui, de alguma maneira, foi acabar com algo que fazia falta, ou seja, pôr em marcha uma iniciativa que não existia em Portugal, ou seja, combater essa falta de informação, recorrendo justamente à análise de dados e contribuindo para essa informação. Foi um trabalho muito complexo. Precisamente, como diz, o objetivo foi tentar dar uma cronologia de referência que o público em geral, assim como a discussão política, mas sobretudo a discussão académica no domínio da economia também, possam usar de forma a estruturar os seus trabalhos. Tal como na astronomia é importante haver uma classificação dos planetas, asteroides e outros que são descobertos, tal como na química temos uma classificação dos diferentes elementos químicos e de algumas reações de base, também na economia precisamos de ter alguns pontos de referência que depois sirvam para orientar e estruturar os debates. No que diz respeito ao crescimento económico de longo prazo da economia portuguesa, esse trabalho em parte já existia. Continua com certeza sempre a haver algum debate, mas em termos de perceber quais são as grandes fases seculares do crescimento económico português, já existe uma, digamos que, cronologia, ou melhor, uma caracterização das evoluções da economia portuguesa nos últimos séculos. No que diz respeito, no entanto, às flutuações económicas, aos ciclos, aos picos e cavas, às recessões e às expansões, não havia este trabalho que existe para muitos outros países, para a maioria dos países avançados, já há muito tempo. O objetivo foi precisamente providenciar, criar esse ciclo. Porque este objetivo é um objetivo de procura de consenso, de referência, deu muito trabalho, um trabalho no qual estamos há quase um ano e meio, de forma a tentar que, e sobretudo um comitê alargado de pessoas, de forma a tentar que esta datação seja o mais consensual possível, tendo em conta com certeza que vai sempre algumas discordâncias, mas de forma a poder servir de plataforma para a partir daí podermos ter uma discussão, e aliás como vamos ter, espero na próxima hora, sobre depois os detalhes de cada uma das sessões. Mas em termos de quando é que houve uma recessão em Portugal, o objetivo foi criar, de facto, esta referência para poder orientar esses trabalhos futuros. Quais foram as principais dificuldades que encontrou e porquê é que se limitaram aos últimos 40 anos? Há uma explicação para isso? A grande dificuldade, de facto, é a disponibilidade dos dados em Portugal. E, sobretudo, a disponibilidade temporal em termos da frequência temporal desses dados. Esta datação, uma datação de quando é que a economia está quente ou está fria, depende sempre de tentar que essa datação seja mensal ou pelo menos trimestral. Em termos anuais não faz muito sentido fazer estas datações, porque as recessões em si, estes períodos de desaceleração da economia, normalmente duram mesmo o nosso trabalho, em média 1 ano e meio, talvez 2 anos. Depois rapidamente as economias começam a tentar recuperar, às vezes mais depressa, às vezes mais devagar, mas pelo menos as contrações são relativamente curtas. Como tal, era preciso ter uma frequência pelo menos trimestral. Ora, em Portugal, antes de 1980, é muito difícil achar dados trimestrais muito fiáveis. Para além disso, repara que, novamente, este trabalho, para tentar ser o máximo consensual possível, para dar um ponto de referência, não se limitou a olhar para uma série, nós olhamos para 200, 300 séries, ou seja, não só para o produto total, mas para o produto dos diferentes setores, da atividade económica, do comércio externo, no mercado de trabalho e outros, de forma a ver até que ponto é que, e é essa a tradição dos chamados ciclos de negócios, é ver até que ponto é que se vê um ciclo de negócios que se vê em toda a economia, em que toda a economia desce e sobe em conjunto. E, novamente, muitos dados a uma frequência trimestral tornou-se impossível ir para trás de 1980. A Conraria, esta datação dos ciclos é uma coisa inédita, como já referimos, mas no fundo a informação já existia disponibilizada. O facto de ter surgido e ter sido criado este comitê permite ir para além, não só daquilo que já existia, como permite uma outra visão, mais distante até dos decisores políticos e de outro tipo de decisores, para uma realidade. E isso é importante sublinhar, porque confere aqui um grau de independência e de credibilidade superior. É verdade, mas também temos de reconhecer que apesar das dificuldades que o Ricardo descreveu, a verdade é que já fizemos o mais fácil, que foi datar o passado. Quer dizer, ninguém vai sofrer pressões políticas por termos dito que houve um pico em 1983 no primeiro trimestre ou no segundo. Mesmo as mais recentes, aqui as recessões mais recentes que nós tratámos foram as que decorreram da crise
financeira e depois da crise das dívidas soberanas, neste momento já ninguém nos vai pressionar e de certeza absoluta que... Já faz parte da história, exatamente. Isto aqui, de certa forma, o que está aqui é a história, não é? Agora vamos ver. Vamos ver é já olhar para o presente, porque há aqui um trabalho vosso que já tem a ver com este ano, por exemplo, em particular. Mas já lá vamos. Todas as pessoas que estão no comitê são pessoas que são reconhecidamente independentes, modéstia à parte, todas de ótima qualidade, com ótimas qualidades técnicas e, portanto, eu acredito que é possível que discordem de nós, mas que ninguém nos vai acusar no futuro de qualquer tipo de partidarismo ou ter algum interesse político. E pronto, espero que assim seja. Mas, como digo, o que nós fizemos até agora é o mais fácil, que foi datar o passado, não é? Eu teria alguma curiosidade de saber como é que este comitê teria funcionado há 4 ou 5 anos, quando estávamos na altura da Troika e a sair da Troika, e quando é que nós declarávamos o fim da recessão, porque é isso, se calhar, o ambiente político... Do ponto de vista da avaliação do vosso trabalho, exatamente, não é? Provavelmente. Exatamente. Quando diz que admite e também que... é mais fácil fazer a posteriori. Por exemplo, há coisas que nós... Até porque consegue olhar com uma distância que permite concluir o que não se conclui no momento, não é? Uma coisa, por exemplo, muito interessante que nós observamos, que nós já sabíamos, mas agora sim olhar para os dados em detalhe uma pessoa vê com outros olhos, é que a seguir à recessão de 2002-2003, Portugal passou a crescer muito menos do que crescia antes. Muito possivelmente, se nós estivéssemos a fazer a datação em tempo real, nós ao vermos aquele crescimento mais lento, se calhar poderíamos pensar, nós ainda não saímos da recessão. A economia ainda não arrancou. A economia ainda não arrancou. Claro que nós agora olhamos para trás e vemos, não, a economia já tinha arrancado. Infelizmente, arrancou devagarinho, porque esse foi o nosso padrão a partir dessa altura. Portanto, o desafio para a frente é muito maior. O desafio para a frente é maior. Se os economistas já entram em desacordo quanto ao passado, quanto ao futuro ou ao presente... Mas admitindo que entram em desacordo quanto ao passado, imagine-se que por acaso a leitura ou a interpretação dos factos, melhor dizendo, é diferente da vossa, admite que isto é um processo aberto, que pode sofrer contributos, mesmo em relação às vossas conclusões no passado, por exemplo? Não, do ponto de vista de trabalhos académicos, é evidente que nunca haverá 100% de acordo com o que nós aqui fizemos. E o mesmo se passa noutros países. Quando nós olhamos para a datação das recessões do NBER nos Estados Unidos, há ali algumas com que eu não concordo, por exemplo, e provavelmente com que outras pessoas não concordarão e que estão em debate. Agora, o nosso trabalho está feito. Portanto, claro que as pessoas depois são livres para discordar. Discordar ou acrescentar valor de outra forma, de alguma maneira, com as suas opiniões, não é verdade? Agora, isto ajuda a balizar. E como disse o Ricardo, nós olhamos para centenas de séries, tudo, desde anúncios de empregos nos jornais, pedidos de emprego nos institutos de emprego, volumes de negócios, setor automóvel, nós olhamos para centenas de séries, mas depois, ao fazermos estes pequenos relatórios, tentamos centrar a discussão naquilo que nos parece mais relevante. E, mais uma vez, claro que as pessoas poderão discordar de nós, mas à partida isto serve de guia para avisar as pessoas, ok, neste período as causas determinantes foram estas e este é o tipo de dados para que vocês devem olhar. Falemos então das conclusões deste projeto. Eu diria que, olhando para estes ciclos económicos que são aqui referidos, que nós temos aqui um cenário em que houve momentos em que houve uma dependência, as recessões aconteceram sobretudo por causas internas, mas a tendência é para que esses momentos sejam cada vez mais fruto de uma globalização. Concorda com esta avaliação? Concordo, e quer dizer, a partir do momento em que entramos na CEE, portanto, e agora a União Europeia... É a partir daí, sobretudo, e depois na moeda única. Isso é claríssimo, não é? Portanto, nós na recessão dos inícios dos anos 90 temos um fator externo que é óbvio, que é, na altura, a reintegração da Alemanha de Leste na Alemanha Ocidental, que levou a uma série de políticas expansionistas na Alemanha que levaram a uma subida de taxas de juros, que depois, devido ao facto de estarmos em taxas de câmbio fixas, fez com que as taxas de juros aumentassem em todo lado, e isso teve efeitos recessivos. As últimas duas recessões, é óbvio, que tivemos a crise financeira nos Estados Unidos e depois a crise das dívidas soberanas. Em relação à crise das dívidas soberanas, eu não diria que é uma coisa exógena, quer dizer, nós fazíamos parte da crise, não é uma coisa que viesse de fora, quer dizer, fomos nós e muitos outros, mas nós fazíamos parte dela. No caso daquela recessão no início dos anos 2000, portanto entre 2002 e 2003, já é uma coisa fortemente interna.
Portanto, eu concordo consigo e as recessões agora têm ficado mais duras, têm sido mais violentas e sim, eu concordaria consigo, mas vamos ver. Mas ainda é cedo para tirarmos conclusões. É isso também, Ricardo Reis, ou seja, no fundo, o passado permite-nos chegar a alguma ideia, mas ela nunca pode estar fechada. Embora a globalização seja de facto um fator que acaba por nos empurrar quase todos para o mesmo lado, ou fazer com que nós sejamos dificilmente imunes às consequências de algo que se passa lá fora, não é verdade? Sim, Portugal é uma pequena economia, não muito aberta, mas relativamente aberta, e portanto nenhuma das questões que nós identificamos é independente do que se passava lá fora. Era inconcebível que assim fosse, tendo em conta o que é o comércio internacional e do que é a integração nas economias verdes. Ao mesmo tempo, também, em muitas delas, os fatores externos foram um dos fatores, mas as políticas internas, ou políticas, ou simplesmente os choques internos à nossa economia, também tiveram um papel. Ora, muitas vezes os dois puxam no mesmo sentido e outras vezes puxam em sentidos opostos. E isso torna-se muito importante. Por exemplo, uma coisa que é notável nestes 40 anos da economia portuguesa e que transparece na nossa datação e nos nossos relatórios, é que a partir de 2000, ou seja, com as recessões de 2002, 2003, 2008, 2009 e depois também 2010, Portugal, fruto de ter uma política monetária editada pelo Banco Central Europeu e fruto de muitas vezes ter dificuldade em controlar os seus orçamentos, perde duas das ferramentas macroeconómicas que tinha em 1992 e 93, nessa recessão, e em 83 e 84, para tentar combater essas recessões. Porque essas políticas passam a ser fixadas para a zona euro como um todo. Ora, quando a zona euro como um todo está basicamente na mesma fase do ciclo de Portugal, a política monetária acaba por ser mais ou menos ajustada, mas a política orçamental muitas vezes não foi. E isso contribui de uma forma decisiva, com certeza, para, se não a ocorrência de uma recessão, pelo menos a sua amplitude e duração. Permita-me voltar aqui um bocadinho atrás na conversa para ir buscar uma ideia que deixou aqui o Luís Aguiar Conraria, que este trabalho é muito mais fácil fazendo quando olhamos para o passado, por todas as razões que foram aqui invocadas, mas que não sabemos como é que será o presente e o futuro, e isto é um trabalho em andamento, por assim dizer. Admite que haja, de alguma maneira, um condicionamento ou uma tentativa de condicionamento e que vocês, enquanto especialistas, venham a sofrer algumas pressões para, de alguma maneira, avaliar num ou no outro determinado sentido, complica naturalmente o vosso trabalho? Não, categoricamente não. Não admito no sentido em que nós seguimos um modelo que já foi experimentado noutros países. O Luís Aguiar Conraria referiu o NBER nos Estados Unidos, o CEPR em relação à zona euro, há um comitê em Espanha também. Eu falei com todos os colegas de forma a montar o comitê de uma forma que o torne imune a essas pressões e, portanto, espero que pelo menos replicando o futuro e olhando, se quiser, a experiência e a história desses, essa pressão não existe. Nós temos um comitê alargado, pessoas que vêm de diferentes áreas da economia, diferentes instituições, vivem em diferentes sítios e, portanto, eu penso que não haverá risco de sermos capturados, se quiser. Agora, em relação às dificuldades do presente, repare que este trabalho já estava pronto aqui há uns meses, mas a pandemia levou ao adiamento do seu lançamento. Por um lado, isso foi um mau. Por outro lado, uma coisa boa é que nós já tivemos uma datação em tempo real, que está no nosso website, que é, nós já datámos esta recessão no sentido do pico. Já tivemos uma discussão em tempo praticamente real, foi uma discussão que ocorreu há um mês, há pouco mais de um mês, e datámos que de facto o pico foi no último trimestre de 2019, onde a grande questão era se teria sido no último trimestre de 2019 ou antes do primeiro trimestre de 2020. Isto porquê? Porque há uma questão de se a economia portuguesa estava-se a expandir ainda em janeiro e fevereiro, talvez mesmo março e só retraiu em abril, ou se antes já se viam sinais de retração em fevereiro e março. E nós, olhando para todos os dados, concluímos que já se viam claros sinais de retração em março, brutais, e mesmo em fevereiro, fruto aí está das influências externas e da contração no comércio externo, já se via uma desaceleração clara da economia portuguesa. Portanto, aí tem um teste, se quiser, este comitê, foi que em tempo real já datamos o pico. Agora, o passo seguinte é datar o final desta recessão, a cava. E aí vai ser o próximo teste de comitê, que está muito atento neste momento e vai continuar a estar este ano e para o ano, para ver se de facto o fim desta recessão já ocorreu aqui há um mês, enfim, não temos ainda dados, talvez estejamos na cava neste momento, talvez seja só daqui a 6 meses, talvez seja daqui a 12 meses, mas aí, portanto, vamos ser testados e submeto-me com muito prazer à prova. Falando então das conclusões deste vosso trabalho, o que se tem verificado ao longo destes últimos ciclos, sobretudo mais recente, é que as recessões têm efeitos cada vez mais severos, mais graves. Como é que acha que isso pode ser lido e como é que pode ser visto daqui para a frente?
Pois, isso novamente é uma questão, perdão, é um fator que se tem visto, de facto, de forma internacional. Entre 1980 e 2010, ou entre meados de 80 e 2010, as economias do mundo avançado, ocidental, passaram por um período que os economistas às vezes chamam a grande moderação, no sentido em que as recessões foram relativamente infrequentes e não muito violentas. Ora, isso acabou em 2010 em 2008, com uma recessão muito violenta, e Portugal e a zona euro depois teve uma outra recessão muito violenta em 2010 e 2012, e agora com a pandemia temos uma outra recessão muito violenta. Portanto, o mundo parece ter mudado nesse sentido. Agora, foi a estrutura do mundo que mudou, ou simplesmente foram os choques que desta vez foram maiores, e aí está, nós temos 6 recessões, no fundo 3 não foram violentas, 3 foram, enfim, não são assim tantas, quer dizer, o fator sorte não pode ser de forma alguma excluído, mas de facto temos visto essa mudança, e enfim, terá sido choques, a estrutura, eu acho que isso é uma questão aberta, e que novamente esta datação e o contributo deste comitê fornecendo esses dados, permite que uma série de especialistas, incluindo os restantes participantes neste painel, possam partir daqui e tentar exatamente identificar que mudanças é que houve, que mudanças é que não houve, mas é dando este ponto de referência a esta datação que essa discussão se pode agora desempenhar, decorrer, com certeza com pessoas com diferentes opiniões ou não, mas pelo menos permiti-la. Luís Aguiar Correia, nós estamos num período que a todos os níveis ainda é um período em aberto, não é? Nós não sabemos quando é que vai acabar a atual crise provocada pela Covid, e a todos os títulos, a economia naturalmente sabemos como é que está, mas estamos a falar até de questões de saúde, não sabemos quando é que se controla esta questão. Daqui para a frente, nós não podendo nós prever eventualmente o futuro, mas se calhar é menos previsível de cada vez mais aquilo que nos pode afetar. Ou seja, nós deparamos agora, nesta altura, com algo completamente inesperado, para o qual ninguém estava preparado e que de um momento para o outro mudou um cenário mundial e global. Será que há alguma forma de haver preparação ou de alguém estar preparado para aquilo que é completamente impensável e difícil de adivinhar? Como é que se lida com isso? Quer dizer, quando põe a pergunta nos termos se é possível estarmos preparados para algo que é impensável, não é? Ou alguma coisa que os países possam possível, fazer, mas ou os países na sua globalidade. É evidente que é muito mais o que... Mas aqui a principal dificuldade, do nosso ponto de vista, é precisamente a questão de saber como é que vai... A questão epidemiológica, como é que vai evoluir. Isso para nós é um aspecto interessante, porque os economistas estão muito habituados a falhar nas previsões, e é bom ver quando outros cientistas são chamados a fazer previsões em tempo real, falham tanto ou mais, não digo mais, mas falham tanto como os economistas, e nesse aspecto nesse aspecto é engraçado ver, ok, veem que não é, dá vontade de ver, veem que não é fácil de fazer previsões em tempo real. Agora, como é que nós podemos estar preparados para o que é impensável? Não é possível. Agora, isto não era propriamente impensável. Epidemias ou pandemias já aconteceram no passado. Tivemos pandemias de progressão lenta, como a SIDA, por exemplo, que traz um tipo de problemas, mas o caso da gripe espanhola, que é o exemplo que se fala muitas vezes, que ocorreu ali no primeiro quartel do século XX, tem algumas características semelhantes com a nossa. E penso que isso também é algo que nós ainda vamos confirmar nos próximos trimestres, e penso também que os países asiáticos estavam mais preparados que os países ocidentais para esta pandemia, e penso que isso acontece devido à sua experiência passada com a SARS. E, portanto, o que eu espero é simplesmente que se vá aprendendo com o que se vai passando e que se vão criando estruturas mais resilientes para choques semelhantes. Agora, choques que são impensáveis hoje em dia, não há forma de haver uma preparação, a não ser que de facto se passe por ela, não é? Lá está. Não há... Cair um meteorito agora, de repente, que cause alterações climáticas brutais no imediato e que provoque destruição, claro que nós estamos preparados para isso. Mas isso também deixar se me permite, a nossa vulnerabilidade. Agora, se houver um grande tremor de terra em Lisboa e nós não estivermos preparados para isso, a culpa aí já é nossa, porque nós sabemos que vai haver um tremor de terra, só não sabemos se é agora ou se é daqui a 50 anos. Já dizemos isso há algum tempo. Mas que vai haver, não é? Portanto, para alguns são previsíveis e podemos estar preparados. Para o que é impensável, quer dizer... Teremos de lá chegar, vamos lá ver. Ora bem, este é o momento em que então eu junto a esta conversa para iniciarmos aqui o debate o professor do Instituto Superior de Economia e Gestão, João Tovar Jales, e também o professor catedrático João Ferreira do Amaral. Bem-vindos. Começo por si, Sr. professor João Tovar Jales. Quero pedir primeiro, de alguma maneira, uma análise global deste trabalho na perspectiva da importância que é a datação dos ciclos económicos.
Muito bom dia. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite. É com muito gosto que aqui estou virtualmente a partilhar a minha visão sobre este importante tema, de facto inédito na discussão da economia portuguesa. Vou partilhar a minha opinião como macroeconomista, não necessariamente como especialista em ciclos económicos. Para isso temos o brilhante comitê debaixo do Ricardo Reis. E, em segundo lugar, quero dar os parabéns a toda a equipa e à Fundação pelo trabalho desenvolvido. Acho que, mesmo sendo um trabalho em progresso, para continuar, não deixa de ser uma novidade e reúne, de facto, uma equipa que é variada no género, nas idades, nas afiliações académicas e muito conhecedoras da economia portuguesa, de crescimento e desenvolvimento. Eu acho que um primeiro comentário geral do estudo é tentar perceber porque é que nos devemos interessar pela evolução e pela adaptação e pelo estudo dos ciclos económicos. E uma primeira razão principal é que a evolução de um ciclo com as suas duas fases distintas, expansão e recessão, traz consigo mesma a evolução por trás de uma série de variáveis de grande importância para os decisores de política económica. Portanto, além de ser um trabalho de natureza científica e académica, tem que ter essa relevância, e por isso já chegaremos à parte do real time e da capacidade ou não de previsão dos ciclos para a frente, tem uma importância de tentar ajudar a desenhar e a aprender com situações do passado, decisores de política económica, que tentam, de alguma maneira, diminuir as flutuações com as suas políticas do ciclo, porque se sabe que quanto mais volátil for um ciclo, quanto mais instável forem esses períodos de caves e de picos, menor será o crescimento económico de longo prazo, e há estudos sobre isso. Quero também dizer que, normalmente, na literatura se identificam várias maneiras de identificar os ciclos económicos. A equipa apoia-se nas notas metodológicas em várias abordagens estatísticas e algoritmos de datação e faz, de facto, um trabalho que tem a sua congênere mais antiga, como já foi referido, no NBER nos Estados Unidos, que começou a fazê-lo no final dos anos 20, mas apesar de só em 1978 é que ter estabelecido, de facto, um comitê para esse efeito. Mas é, de facto, a referência e o modelo, presumo, o Ricardo e a equipa terão usado para fazer esta cronologia com a identificação de picos que delimitam recessões e expansões. A maior vantagem desta abordagem de comitê é, de facto, permitir também, além da utilização de métodos quantitativos diversos, algum julgamento e, portanto, a internalização de outros fatores que é difícil em modelos, muitas vezes, tomarem linha de conta. E há também, por outro lado, desvantagens que às vezes há aspectos de ausência de alguma transparência, por exemplo, nas notas metodológicas falam de ser uma abordagem multidimensional e na internalização de fatores qualitativos, mas não se sabe muito bem que fatores qualitativos é que esses são. E depois também há o problema do NBER, que já foi relatado noutros estudos, de outros colegas, que por vezes ao longo do tempo depois as metodologias também vão mudando, o que torna aí a comparação intertemporal um bocadinho mais difícil. Pronto, a abordagem mais simples, que é muitas vezes mediaticamente usada, é aquela de ter 2 trimestres consecutivos de queda do produto fial per capita, mas aqui, claro que os autores seguem uma definição muito em linha com o NBER, de uma queda significativa e ampla, e, portanto, aqui os aspectos da amplitude, da difusão do caráter recessivo e da duração dessa mesma recessão são claramente pontos importantes. Eu penso que, tal como o NBER, a equipa toma o PIB como a medida principal para a datação destes pontos de viragem do ciclo, mas apoia-se em muitos outros indicadores, como já foi falado, mesmo, por exemplo, na última recessão 2010-2013, aspectos do consumo privado ou do mercado de trabalho que foram tidos em linha de conta, isso é importante. E depois há aspectos também de natureza mais técnica, como o facto da equipa excluir, ao longo dos últimos 40 anos, séries em que a economia esteja mais do que 1/3 do tempo em recessão, porque recessões têm que ser vistas como o não normal. O normal é uma economia estar em expansão
E, portanto, também há outros trabalhos, por exemplo, de colegas de Berkeley, o Auerbach e o Gorodnichenko, que de facto estimam que economias avançadas normalmente estão, de um total de tempo sobre estudo, 20% desse tempo em recessão. Eu acho que já se falou aqui, só para terminar a minha intervenção inicial, do facto desta recessão, as últimas duas recessões, portanto 2008 e depois a 2010, de crise das dívidas soberanas, serem muito mais fortes e gravosas. Também há estudos recentes, penso que alguns deles de um dos FEDs, que tentam estabelecer correlações e associações entre a gravidade das recessões e as expansões subsequentes e vice-versa. E não há evidência de que, por exemplo, períodos longos de expansões deem uma recessão mais forte, como por exemplo foi a última expansão no caso dos Estados Unidos. Já ao contrário, existe alguma evidência empírica de que recessões muito mais fortes, como têm sido as últimas, normalmente levam a uma recuperação mais forte, e o Milton Friedman tem o Plucking Model que fala exatamente sobre isso. Portanto, esta correlação é importante para, não só em termos de perceber e estudar recessões antigas, mas acho que o próximo passo, talvez, do comitê seja a tal avaliação em real time, e para isso há o Hamilton tem um estudo recente no International Journal of Forecasting que faz um sumário de várias técnicas e elege, por exemplo, uma do Camacho e outros como uma possibilidade para, de facto, fazer essa datação algorítmica de recessões em tempo real. Temos outras tentativas, como o Consensus Economics ou o Survey of Professional Forecasters, que tentam fazer isso, mas, de facto, a dificuldade inerente que os economistas não conseguem prever recessões com precisão, muito menos o seu grau de gravidade. E eu tenho alguns trabalhos de avaliação da qualidade das previsões de várias instituições que demonstram isso. Mas não é só nas recessões, também os pontos de viragem do ciclo, portanto, as recuperações são igualmente difíceis de se prever. E, portanto, eu acho que mesmo assim é importante, apesar de termos recessões indesejáveis, que os economistas as estudem na esperança de poder aconselhar os tais decisores de política económica em como evitá-las. Falou-se um pouco aqui de como, no fundo, preparar ou aumentar a resiliência, principalmente num contexto, e o Ricardo há de saber muito melhor do que eu, quando se fala em business cycles, em ciclos económicos e teorias de áreas monetárias ótimas, como é que isso tudo se relaciona. O problema de aumentar a resiliência, por exemplo, quando eu estive no FMI, no último World Economic Outlook de outubro de 2019, utilizou-se de facto, e fizemos um trabalho de demonstração de como é que reformas estruturais podem, de facto, aumentar alguma dessa resiliência a novos choques ou à gravidade desses choques. João Tovar, eu peço que conclua, porque para nós podermos ter tempo de debate tem que ser um pouco mais breve, senão leva mal. Para fazer, é importante, de facto, os economistas acordarem na tal cronologia de datação, algo que a equipa do Ricardo Reis procurou fazer, e não pode ser um inconveniente, de alguma maneira, isso é o outro lado da moeda, que esta datação demora algum tempo, os dados demoram a chegar, muitas vezes são revistos mais do que uma vez e, portanto, tem que haver algum tempo que tenha que passar para essa datação ser o mais precisa possível. Não podemos prever, de facto, as recessões como economistas, mas podemos ajudar a tentar perceber melhor porque é que uma ou outra poderá estar a ocorrer e aprender com esses erros. E pode fazer toda a diferença no que respeita ao desenho, à implementação de políticas para ajudar a minimizar os efeitos económicos e sociais dessas recessões. Obrigada. Professor João Ferreira do Amaral, temos aqui uma série de desafios pela frente, sobretudo porque este lá está, é o processo sempre de atualização, como já aqui referimos, mas seja como for, há aqui este desafio que já foi conquistado, que foi a datação dos ciclos que estão a partir da década de 80, nos últimos 40 anos. Como é que olha para este trabalho? Olha, em primeiro lugar, olho com grande satisfação, porque penso que é um trabalho muito sério e muito útil. E não é nada simples, ao contrário que o Luís Aguiar Concarraria e o Ricardo Reis deram a entender, como se fosse uma coisa, foram modestos, ainda bem, mas não é. É um trabalho difícil, complexo e, do meu ponto de vista, de grande interesse. E de grande interesse porque é muito sério, não creio que se ponha qualquer questão de pressões aqui, porque desde que haja seriedade académica,
nós lidamos bem com as pressões. Eu tenho alguma experiência disso. E, portanto, não me parece que haja, de facto, motivo para qualquer pressão. É um trabalho que honra, de facto, o grupo que o fez. Porquê é que é importante, além de termos uma ideia geral do que foi a evolução das crises e os períodos em que podem ser considerados críticos, penso que é importante, do ponto de vista metodológico, também pelo seguinte. Não há falta de teorias em relação às crises económicas. É dos assuntos que mais cedo na macroeconomia foram abordados em termos teóricos. Podemos dizer até que há teorias a mais, porque depois não há grande capacidade, muitas vezes, de contrastar a evolução efetiva com as teorias. Mas o que falta, sim, é uma análise aprofundada de cada caso de crise. Ou seja, do meu ponto de vista, faz falta a utilização do método dos casos, que é muito utilizado, por exemplo, na gestão, também aqui para cada caso de crise ser aprofundado com os dados empíricos que existam, com as relações que se possam estabelecer entre esses dados, e para isso é muito importante que se identifique, de facto, os períodos da crise. E, portanto, do ponto de vista metodológico, eu penso que este é um passo muito importante para permitir, depois, uma análise destes períodos de forma aprofundada e incluindo o máximo de fatores possíveis. Vou dar alguns exemplos. Foi dito, e é verdade, Portugal é uma pequena economia e à medida que se tem aberto mais em relação ao exterior, sofre com as consequências, como quaisquer outras economias, grandes e pequenas, mas mais as pequenas, de quaisquer evoluções críticas no mundo, na economia mundial. Mas também é verdade que o impacto dessa dependência em relação à economia mundial é muito diferenciado consoante a estrutura das economias, consoante a forma como têm capacidade de reagir aos impactos da crise, e por isso é muito importante saber, nas crises que tivemos, e principalmente naquelas que são mais diretamente relacionadas com a evolução económica externa, o que é que esteve na base das consequências dessa crise em cada um destes períodos. Por exemplo, no caso português, há pelo menos 2 casos em que há uma acumulação de desequilíbrios ao longo do tempo e que, quando surge a crise, torna muito mais difícil, muito mais penoso reagir face a essa crise. Foi nos anos 80 uma acumulação que tinha a ver ainda com as consequências da descolonização, na segunda metade dos anos 70, depois também com um endividamento que resultou de um aumento de procura que foi necessário para evitar ou para permitir a integração dos refugiados das ex-colónias. Isso foi basicamente em 1977, mas prolongou-se depois as consequências no início dos anos 80. E quando veio um detonador da crise, que foi um aumento das taxas de juros a nível mundial, por facto do presidente Reagan ter avançado com orçamentos muito deficitários nos Estados Unidos, a nossa capacidade de reação estava muito limitada e foi necessário um segundo acordo, já tinha havido um em 1978, um segundo acordo com o Fundo Monetário Internacional para permitir que nós reagíssemos à crise. E foi uma reação numa situação muito difícil e com grandes custos sociais. Um segundo exemplo que me parece importante é que a própria estrutura económica pode se tornar mais vulnerável ou menos vulnerável em relação à crise. Nós sabemos que na crise atual da pandemia, o facto de termos uma grande percentagem de turismo na nossa produção é evidente, torna mais vulnerável a nossa economia. Mas temos um outro aspecto que muitas vezes não é muito considerado pelos economistas, e que é o endividamento. Hoje, combater uma crise nas sociedades ocidentais que são profundamente endividadas a nível das famílias é muito diferente de combater uma crise aqui há 40 anos atrás. E, portanto, isso resulta da própria estrutura das economias ou das sociedades se ter modificado e estar hoje muito mais débil em certos aspectos. Hoje, o efeito do desemprego é potenciado não só pelo efeito imediato naqueles que se empregam, mas é potenciado também através de uma possível problemas no sistema bancário, se houver créditos que não se podem, por justificados, não se podem manter para as famílias desempregadas. Portanto, tudo isto demonstra que é muito importante, porque cada caso é um caso, estudar os casos das crises, e volto ao princípio, penso que este trabalho é muito importante para permitir isso.
Volto a si, Ricardo Reis, depois de ouvir aqui estas opiniões e olhando para o trabalho que vocês desenvolveram, entendo que há alguma coisa a destacar daquilo que aprendemos ou teremos aprendido ao longo das crises que foram, entretanto, analisadas, ou, como dizia agora o professor João Ferreira do Amaral, além dessa aprendizagem é preciso ver como é que as estruturas dos países, as estruturas económicas, condicionam ou de alguma maneira se adaptam a situações, ao impacto de uma recessão, por exemplo, e isso tem a ver também com o nosso comportamento. Não é? Duas respostas. Uma tem em relação ao que o professor João Torres disse, que é, de facto, as economias mudam e a sua estrutura muda, e é isso que exige que estas análises de caso a caso acabem por ter de se apoiar nestas questões de comitê. Pegamos, por exemplo, na questão muito usada na imprensa, de 2 trimestres seguidos de queda do PIB são uma recessão. Ora, olhe, estamos em 2020 a viver sobre isto. Há uma queda brutal do PIB no segundo trimestre. Neste terceiro trimestre o PIB vai recuperar. Vai continuar muito baixo, vamos continuar todos muito pobres, mas vai recuperar. Uma perspectiva que olhar simplesmente para essas, digamos, essas pequenas regras, falharia em completo o que é talvez a maior recessão dos últimos 40 anos. E isto tem a ver exatamente com ser preciso ter esta abordagem, como dizia o professor Ferreira do Amaral, de caso a caso. Quer dizer, olhando de uma forma demasiado fria para os dados, perde-se um pouco essa riqueza. E em relação a essa questão da estrutura, então voltando também à sua pergunta, é que de facto o que vemos é que quando comparamos os casos, o que vemos que a forma como, sobretudo no caso português, a integração maior ou menor portuguesa nos mercados externos. E em segundo lugar, a nossa independência ou coordenação de políticas fiscais e monetárias tem mudado bastante durante o tempo, e isso tanto nos pode levar a melhores políticas como por vezes a piores políticas. Mas essas estruturas, quer dizer, as recessões são em parte, os choques, como dizia o professor Guilherme Conraria, são imprevistos, mas a forma como nós respondemos a elas, a estrutura da economia, a resiliência, assim como a resposta, afetam e muito até que ponto é que a amplitude dessas crises e a sua duração pode ser maior ou menor. Esta abordagem de tentar olhar caso a caso, de facto traz muito, torna muito vivos e muito visíveis essas questões, e penso que é um dos apelativos, pelo menos, para as pessoas que nos estão a ouvir irem ler os pequenos relatórios muito sintéticos. Quer dizer, nós tentámos escrever relatórios de 2 páginas só com o cálculo sensual, havia dezenas de páginas a escrever para cada recessão, mas achámos que cada um dos membros do comitê, assim como os nossos leitores, incluindo os 2 professores que comentaram aqui, podem depois escrever livros autênticos sobre cada uma das recessões, mas pelo menos começar por aqui. Guilherme Conraria, há aqui uma questão que também foi colocada em cima da mesa que tem a ver com o nível de endividamento e a forma como isso torna mais difícil combater os efeitos de uma crise. E eu acho que é um tema que cada vez mais se discute. Essa tentativa de baixar os níveis que acabam por uma razão ou outra por não ser alcançada, não é? E isso foi patente nas últimas 2 recessões e é patente na atual. Na atual, não é? Portanto, quando a recessão que segue à crise financeira, portanto, a recessão de 2008 e 2009, foi acompanhada na Europa, no mundo, globalmente, mas na Europa e em Portugal em particular, com políticas orçamentais muito expansionistas. Que, de certa forma, cá está, as causas internas, neste caso causas internas da União Europeia, que de certa forma alimentaram a crise que veio a seguir das dívidas soberanas. E aí, com a crise das dívidas soberanas, já tivemos exatamente a política orçamental oposta, que foi altamente restritiva. Portanto, cortes nas despesas, aumentos dos impostos e por aí fora. Portanto, parece que aqui vários com um ano e meio depois, temos uma política orçamental completamente ao contrário da anterior. E o motivo é óbvio, não é? Porque o endividamento já era muito alto e se calhar era por ser tão alto que essa crise aconteceu. E atualmente temos, neste momento, que queria evitar muitos comentários políticos, mas também acho que é um bocado inevitável fazer alguns. Temos neste momento um primeiro-ministro que, ao anunciar o plano de recuperação e resiliência, diz: nós temos de ter cuidado com a parte do endividamento e, portanto, vamos usar primeiro os fundos que não se traduzem em aumento de endividamento, porque Portugal já está muito endividado. Portanto, é evidente, isto é muito claro nas últimas 2 recessões e volta a ser claro na atual. Ou seja, mas isto tem solução? Isto há alguma maneira de... Nós não estamos a falar sempre recorrentemente em torno dos mesmos assuntos? Quer dizer,
O problema é que se me pergunta pela solução, eu começo-lhe a dar opiniões políticas opiniões políticas económicas e, portanto, estou a entrar no campo da política e a sair aqui do âmbito puramente técnico, dizer que é a nossa função, quer dizer quando é que há uma recessão e quando é que não há e qual é a amplitude. Agora, se me pergunta se há, claro, quer dizer, se nós tivéssemos um endividamento muito mais baixo, naturalmente estaríamos em melhores condições para agora aumentar a dívida. Aliás, mesmo neste segundo trimestre, se nós olharmos para os vários países e para as despesas públicas que existiram de combate à crise e apoios aos layoffs e por aí fora, vemos claramente uma correlação entre maiores apoios públicos nos países onde a dívida pública era mais baixa. Portugal teve todos estes apoios, mas, comparando com o resto da União Europeia, o nosso apoio foi mais pequeno do que nos outros países. E o motivo é esse, porque estávamos mais endividados do que os outros países. Não é a mesma coisa partir com uma dívida pública de 120% a 130% do PIB ou 20% ou 30%. É que não é 60%, há países que têm 20% ou 30%. Eu ia para os 60% já. Sim, também já é diferente, mas há países com 20% ou 30%. Sr. Professor João Tovar Jales, esta questão da dívida é incontornável, ou seja, não querendo nós fazer aqui um debate político, a verdade é que as decisões têm consequências naquilo que depois é o desempenho económico. Claro, já se falou de facto no facto de Portugal, ao longo dos tempos, ter perdido instrumentos de política, tanto ao nível orçamental, de alguma maneira, mas ainda não chegámos à União, à Fiscal Union, na Europa, não é? Mas primeiramente na parte da política monetária. E com o endividamento sempre a crescer e com o problema de não haver o tal room for maneuver. Portanto, aqui deixamos de ter espaço de manobra para utilizar políticas de natureza contracíclica para ajudar a economia quando ela precisa, porque de facto não nos podemos endividar mais sem aumentar, no fundo, os sinais de alarme daqueles que são os entes externos que nos emprestam dinheiro. E, portanto, o problema da dívida é incontornável, e eu, por acaso, tenho um trabalho com um colega de Amsterdão, Roel Betsma, em que demonstramos que mesmo em períodos de benéficos de taxas de juros, infelizmente os países não utilizam esses windfall gains para reduzir o estoque de dívida pública. E, portanto, há aqui um problema crónico de aumento da dívida e, como o Luís estava a dizer, é preciso ter níveis de dívida muito mais baixos para poder ter espaço para fazer políticas que apoiem, dependendo do choque, se é um choque de oferta ou se é um choque de procura agregada, e aí estamos novamente a entrar naquilo que são as diferentes formas de adaptação dos ciclos e das fases de expansão e de recessão, porque não conseguimos prever as recessões, mas podemos ter uma sensibilidade de que tipo de choque é que nos está a atacar e reagir em conformidade. E para reagir em conformidade precisamos ter alguma margem. E para discutir como é que se pode reduzir a dívida pública, e aqui estamos, como o Luís estava a dizer, em considerações do foro mais de política, temos que produzir, se calhar, excessos e ineficiências que permitam criar uma bolha de ar fresco, e quando temos uma estrutura de despesa pública super rígida, é difícil criar políticas que contentem todos os votantes medianos. Portanto, aqui temos de facto um problema que é sem vindo a agravar. Só acrescentar um pequeno pormenor àquilo que eu disse. Portanto, eu falei só da política orçamental, mas mesmo a questão da importância do nosso estoque de dívida pública também depende da política do Banco Central Europeu, portanto, da política monetária. Também não é a mesma coisa termos a certeza... Sim, mas não é a mesma coisa termos a certeza que temos um Banco Central Europeu disposto a intervir para garantir que as nossas taxas de juros continuam baixas ou não ter, não é? E, portanto, se tivermos essa garantia, dá margem para ter políticas orçamentais expansionistas quando temos uma dívida pública mais alta. Mas, claro, há sempre limites e o valor do estoque da dívida pública é sempre uma condicionante. Não vejo como dizer que não. Professor João Ferreira do Amaral, esta questão da intervenção do Banco Central Europeu, o papel que tem e essas barreiras que são criadas, obviamente que elas acabaram por nos levar a um determinado caminho, como acabou aqui de dizer o Luís Guiar Corraria. Nesse caso, o Sr. Professor acha que o papel do Banco Central Europeu está a ser cumprido da forma correta nesta altura, ou nós podemos partir para uma análise onde há aqui e ali momentos onde se registam algumas decisões que de alguma maneira têm um impacto menos positivo?
Bom, na atualidade, eu penso que a política do Banco Central Europeu é correta face às dificuldades decorrentes da pandemia e já foi correta nos últimos anos, quando optou por taxas de juros muito baixas, até negativo. Embora também não seja saudável para o sistema económico que haja taxas de juros negativas. Portanto, mais cedo ou mais tarde, pensando já no final das consequências da pandemia, provavelmente não se manterá este sistema. Agora, o Banco Central Europeu também errou, do meu ponto de vista, em várias oportunidades, nomeadamente em 2008. Em 2008 já se sabia, por dados dos Estados Unidos, que havia uma crise financeira grave, e o Banco Central Europeu, confrontado com um aumento do preço do petróleo e também de matérias-primas alimentares, decidiu no primeiro semestre de 2008, no final, na transição do primeiro para o segundo semestre, aumentar as taxas de juros. Eu penso que isso foi muito negativo, porque tornou pior a situação e levou a fazer uma política orçamental em 2009 muito expansionista, segundo as instruções, digamos assim, da própria Comissão Europeia, e que acabou por, nos países já mais endividados, ter as consequências que nós sabemos. Portanto, é muito difícil, para não dizer impossível, que a política do Banco Central Europeu agrada a todos. São estruturas económicas muito diferenciadas desde a zona euro, desde sempre se considerou que a zona euro não era uma área monetária ótima e, portanto, não tinha condições de homogeneidade para ser considerada como tal, o que significa que o que é bom para um determinado país pode não ser para outro. E evidentemente, nessa altura, serão os países mais endividados, que são em menor número e com menos peso, aqueles que sofrerão mais. Eu queria chamar a atenção que também há aqui uma questão que não é só o nível de endividamento em absoluto, é também ver que tipos de endividamento. Nós estamos dentro do mau grupo, que é o grupo da Grécia, de Chipre e nós próprios, que são os países da União com grandes níveis de endividamento público e grandes níveis de endividamento externo. Isso não sucede em outros países endividados. Por exemplo, a Itália tem um alto nível de endividamento público, mas não tem um endividamento público digno de menção, um endividamento externo digno de menção. Porquê é que isto é importante? E nós temos essa experiência com o combate à crise de 2008, portanto, a partir de 2010, nós sabemos que para reduzir os efeitos do endividamento externo, nomeadamente reduzir déficits externos da balança de pagamentos, nós tínhamos vindo a acumular desde o início do século, na ausência do instrumento cambial, que é muito utilizado em pequenas economias quando está disponível, a única forma de reduzir o déficit externo é provocar uma recessão interna, na esperança que não seja muito profunda, mas que permita, por um lado, reduzir as importações e, por outro, force, digamos, as empresas que vendiam para o mercado interno a exportar. O problema disto é que causa problemas depois nas contas públicas, porque uma recessão obriga a gastar mais ao Estado, nomeadamente em termos de subsídios de desemprego, e o Estado recebe menos receitas. E causa também problemas no sistema financeiro, como eu disse aqui, devido ao aumento do desemprego e às dificuldades depois em pagar os créditos, nomeadamente os créditos de habitação. Portanto, nós vivemos entre 2000 e 2013 nesta situação, é que para puxar o lençol para um lado, destapávamos o outro. E daí que os objetivos nomeadamente do déficit público, não fossem atingidos facilmente e tivessem de ser revistos várias vezes, com uma recessão que acabou de ser bastante profunda. Aliás, é curioso que dentro da Troika havia eu não estive nas negociações, mas tanto quanto me apercebi, havia duas tónicas, as tónicas do Fundo Monetário Internacional mais ligadas ao endividamento externo e a tónica nomeadamente da Comissão Europeia, mais ligada ao endividamento público, que era onde na altura havia regras precisas. E isso também prova que é muito difícil atingir dois objetivos de política quando se tem na prática apenas um instrumento e este mesmo assim difícil de utilizar, que é a política orçamental. Há um velho teorema da política económica, já há muitos anos, que é preciso ter tantos instrumentos como objetivos se queremos de facto atingir os objetivos da política. E de facto, no nosso caso não temos instrumentos suficientes porque perdemos a política monetária e cambial, e, portanto, só temos a política orçamental e essa é muito condicionada.
Ricardo Reis, também gostava de ouvir falar sobre este caso, sobre enfim, a questão do endividamento e já agora um bocadinho o papel do Banco Central Europeu, que consensualmente é hoje de alguma maneira elogiado como correto, pelo menos nesta fase de pandemia, embora tenha havido ali um começo um bocadinho mais periclitante, se eu diria assim, mas eu queria ouvi-lo sobretudo sobre o endividamento. Há dois fatores estruturais da economia portuguesa no século XXI, ou seja, já há 20 anos, que limitam em muito e condicionam, e no seguimento do que já disseram os meus três colegas nos últimos minutos, muito a nossa capacidade de combater recessões. Um é o facto de, desde 2000, Portugal ter tido um crescimento económico verdadeiramente anémico. Nós estamos, sobretudo com esta recessão, nós vamos chegar agora ao fim de 2020, penso eu, com um PIB real per capita que está basicamente ao mesmo nível que estava há 20 anos. Dois, é o facto de nós estamos a tentar controlar as finanças públicas basicamente desde o ano 2000, desde o chamado país que está à tanga, que já parecendo que não, já são 20 anos. Portanto, a partir do momento em que nós durante esses 20 anos, por um lado, não temos espaço, se quiser, porque a economia não cresce, e por outro lado, a política orçamental, como dizia o professor Ferreira do Amaral, enfim, nem sequer posso dizer que tem sido um instrumento como as recessões, porque está sempre simplesmente a tentar fugir ao limite, tu deixas de ter sequer espaço e instrumento, portanto nenhum nem outro, e portanto a nossa capacidade de combater recessões de forma ativa tem sido extremamente limitada e portanto de uma certa forma nós vamos ao sabor do vento, porque não temos nem a vela nem o mastro, se quiser. O mastro caiu porque deixamos crescer e não temos a vela porque rasgámos no passado e estamos a lidar com o fardo da dívida anterior. Portanto, isso é uma limitação muito grande em termos da política económica no que diz respeito ao Chile. Agora, em relação ao Banco Central Europeu, como disse, o Banco Central Europeu nos últimos 10 anos mudou muito e, aliás, o Banco Central Europeu está neste momento, precisamente, a primeira reunião, estive lá, foi a semana passada, a rever o seu mandato e a fazer uma revisão séria do seu mandato, porque o que nós habituámos nos últimos 10 anos de tal forma a dizer que o Banco Central estava a usar políticas não convencionais, que se torna um pouco ridículo continuar a chamar-lhes não convencionais, quando metade da vida do Banco Central Europeu foi passada agora a fazer políticas não convencionais. Vamos começar a chamar-lhes convencionais porque já é metade da tua vida, não é? E pelo que se parece, os próximos 5 ou 10 anos vão ser iguais, portanto, há uma revisão seguida disso. O Banco Central Europeu normal, está, como se utiliza agora, na dificuldade, está neste momento com a dificuldade que é que também já não tem muito mais espaço, ou seja, já estamos há 5 anos a puxar a inflação para cima contra o que eram políticas orçamentais que puxavam, se quiser, a inflação ligeiramente para baixo. Já tínhamos um apoio das dívidas públicas que herdámos da crise de 2010 e 2013 e que continuou, mas que também tem os seus limites. E, por fim, chegamos agora a esta recessão e com os problemas que ela surge em termos de ciclo económico, com uma questão, até ela estrutural, que é um excesso de poupanças e falta de investimento a nível global, não a nível nacional, mas a nível global, que baixam as taxas de juros reais e, portanto, deixam muito pouco espaço ao Banco Central que controla antes de taxas de juros nominal para fazer o que for. Portanto, o Banco Central Europeu, se algo neste momento tem um espaço muito limitado, ou seja, o que não deixa, no entanto, dizer, e isso é importante para concluir, que há muito espaço para fazer a geneira, há muito espaço para fazer mal, e o Banco Central Europeu não tem feito mal. Não há muito espaço para dar muito estímulo ou fazer bem e, portanto, daí há uma limitação muito grande no papel que ele pode ter nos próximos 2 anos. Luís Aguiar Correia, em relação ao facto de nós vivemos, de facto, numa globalização que permite aqui outras leituras económicas, políticas, etc., daquilo que são as evoluções dos países, eu quero de alguma maneira falar do impacto global que tudo tem, até um processo de umas eleições num país que não é um país qualquer, evidentemente. Sim, claro que há estas flutuações de curto prazo, como é que, ou aliás, de curtíssimo prazo, como é que as bolsas reagiram, e eu, sinceramente, a isso não dou grande importância. Acho que temos de esperar umas semanas para saber, não faz sentido, porque a bolsa caiu 5%, e que não caiu 5%, claro, mas quando cai, não faz sentido fazer notícias dizer perderam-se ou destruíram-se não sei quantos milhares de milhões de dólares. Isso, elas recuperam. Sim, vamos. Sim, e mesmo a questão dos presidentes ou dos candidatos a presidente serem Covid ou não e de morrerem ou não, acho que nesse aspecto os Estados Unidos estão bem preparados para lidar com essas questões, por isso é que é tão importante o vice-presidente, não é? E portanto eles terão claramente pessoas para substituir os presidentes caso seja necessário, esperemos que não. Agora, da questão que me coloca, e eu acho que é para aí que quero levar, e isso é mesmo interessante, é o conflito a nível global. Nós assistimos a um conflito emergente Estados Unidos-China.
E isso, olhando para alguns indicadores, nós podemos dizer que nos últimos anos temos assistido a uma ligeira deglobalização, portanto um recuo na globalização. Porque temos blocos outra vez aqui em confronto, estamos a falar disso, não é? E não é só isso, quer dizer, mesmo, por exemplo, quando falamos concretamente no caso desta pandemia, da atual crise que vivemos, nós vimos de repente países preocupados com o facto de terem de importar certos bens essenciais de terceiros países, nos quais não têm confiança. Nós, mesmo dentro da União Europeia, víamos países a reter coisas como máscaras e câmaras e camas e ventiladores. Portanto, a partir do momento em que se gera esse tipo de incerteza, passa a ser uma reação normal ou racional de alguns governos quererem ter mais autonomia e serem economicamente mais independentes, menos dependentes do exterior. Vamos ver, não é, se isto é um novo normal ou não, mas isto pode-se traduzir numa redução da globalização. Se isso é bom ou mau, se calhar aqui estaremos em desacordo. Portanto, aí já não estamos a falar destas questões técnicas. Eu acharia que, à partida, eu acho mau. Se calhar isola-nos um bocadinho das flutuações económicas e pronto, isso pode haver quem se goste disto, mas no longo prazo eu acho que isso se traduz em menor crescimento. Agora, para o trabalho que estamos aqui a fazer, não há muito, quer dizer, nós só podemos olhar para os dados e dizer se há recessões ou não, não é? Claro, o vosso trabalho será feito mais tarde, ou seja, toda esta avaliação, eu introduzi aqui uma questão que não tem muito a ver, não tem diretamente nada a ver. Mas um assunto destes, em vez daqueles onde de certeza que estaremos divididos, se calhar se isto é bom ou mau, esta redução da globalização, teremos opiniões diferentes. Provavelmente até ainda é um bocadinho cedo, ou mesmo bastante cedo, para nós chegarmos a alguma conclusão sobre isso. Professor João Tovar, a questão da globalização tal como a conhecemos e as suas exceções provocadas por várias coisas, nomeadamente aqui enumeradas agora pelo Luís Aguiar Correria, na sua opinião, são questões que se colocam nos tempos mais próximos? E peço que seja breve. Sim, certamente. Eu acho que os historiadores, e acho que recentrando um bocadinho o trabalho e o estudo que foi feito, acho que isto tem importância para o público em geral, para economistas, e também como professor universitário, didaticamente, acho que cada vez mais, se calhar desde Bolonha até agora, a cadeira de História Económica tem vindo a perder algum interesse, infelizmente, e portanto isto é uma maneira de uma maneira didática, gráfica e sintética, voltar a apelar a algum interesse nesta área. Mas sobre a globalização, acho que de facto os historiadores identificam várias ondas de globalização. Eu também tendo a concordar com o Luís que há várias evidências para relacionar positivamente uma economia mais global e um crescimento económico superior, e o colega do Luís, o Fernando Alexandre, está-se decididamente a tentar falar na integração nas cadeias globais de valor e, portanto, o facto de tentar tornar a economia portuguesa mais competitiva por essa via, apesar de, por outro lado, aumentar a dependência e depois, se há um choque mais sistémico, veremos todos e de forma mais grave. Mas é claramente um tema que está em cima da mesa. Eu sou mais pró-globalização do que menos globalização. Também acho que há mais vantagens nessa integração. Mas, como tudo em economia, esta relação, entretanto, ao longo do tempo pode deixar de ter sido, já não é linear. E, portanto, temos aqui que fazer um trabalho, como, por exemplo, se fez, falou-se do endividamento, de qual é o ponto ótimo de dívida pública, dos nossos colegas Reinhard e Rogoff, e também esse número mágico, se é 60% ou 90% do PIB de inflexão, também não se sabe bem, são apenas pontos de referência, e o mesmo pode acontecer, se calhar, neste momento, com aquilo que se considera ser um bom nível de globalização para um país, e depois depende se esse país está incluído numa zona monetária ou não, mas é claramente um tema. O problema deste tema é a incerteza e a novidade que isso traz para os colegas que fazem a datação dos ciclos, claramente, e aí quanto mais incerteza, mais imprevisibilidade, isso não ajuda de todo nem à utilização de filtros estatísticos nem de algoritmos que possam estar a ser feitos, porque aumentam exponencialmente os erros, e apesar de uma pessoa poder ter alguma sensibilidade para ajudar a minimizar essas questões. Eu penso que, de facto, aqui o problema da globalização
no caso português, passa muito por uma coordenação ao nível da Europa e na forma como a economia europeia reage a este desvendar de um novo normal entre os Estados Unidos e a China, com a diferença de que os Estados Unidos são uma economia sempre marcadamente muito mais dinâmica e a Europa tem uma estrutura muito mais rígida e, portanto, quando se falou aqui há pouco, só para terminar, do facto de já não termos, se calhar, dois braços de política orçamental e de política monetária, eu volto aqui, se calhar, a utilizar o chavão, porque também trabalhei vários anos, 5 anos no FMI, das reformas estruturais, porque, de facto, e talvez o meu colega João Ferreira do Amaral discorde comigo, tem várias vantagens na ausência de outros instrumentos de política para tentar não só aumentar o tal crescimento anémico dos últimos 20 anos, e mais importante que isso, a produtividade total dos fatores, a longo prazo, mas também aumentar a resiliência da economia. Há várias áreas em que isso pode ser feito. Pois, se isto é um chavão para muitas coisas que não se sabe bem ao certo, podemos depois discutir noutro fórum, mas não deixa de ser uma nova política, não necessariamente introduzida pelos programas da Troika, onde eu fiz parte pela parte do BCE no início, e de facto a preocupação da Europa era mais na componente de finanças públicas do que dos equilíbrios externos, mas não deixa de ser uma política que tem que ser olhada com mais importância e seriedade, porque de facto as outras escapam-nos e não as controlamos. Professor João Ferreira do Amaral, não sei se quer de alguma maneira agarrar esta deixa que aqui foi deixada pelo professor João Tovar Jales? Sim, não sou contra as políticas estruturais, embora de facto se tenham transformado num chavão que, a meu ver, não tem razão de ser. Portanto, para se falar de políticas estruturais, devemos saber que políticas é que se está a tratar. Mas é evidente que a nossa estrutura económica e social precisa de grandes transformações, nomeadamente na qualificação das pessoas, no funcionamento dos próprios mercados e por aí fora. Mas as políticas estruturais respondem às questões relacionadas com a capacidade de crescimento económico, ou seja, correspondem à potência do motor, não respondem à direção que a economia leva, ou seja, não correspondem ao volante no carro, e portanto nós não podemos guiar apenas com potência, temos de guiar também com o volante e a direção. E isso são as políticas conjunturais que fazem. E, na realidade, nós não temos hoje margem de manobra significativa nesse domínio e é importante que esse aspecto seja refletido no futuro. Até pelo seguinte, eu estou convencido que vamos atravessar um período longo daquilo que se pode chamar de uma incubadora de crises. Ou seja, a economia mundial já começou com a pandemia, mas isso enfim, é um fator que pode-se dizer exógeno, embora não todo imprevisível, como dizia o Luís Aguiar Conraria, mas há duas outras razões fundamentais do meu ponto de vista para nos termos de precaver com a possibilidade de crises mais frequentes. Uma é, de facto, as consequências da globalização, com dois players muito importantes a surgir. Por um lado, a China, que já está com uma dimensão e com um impacto na economia mundial que tem consequências políticas óbvias, nomeadamente as relações com os Estados Unidos e com a União Europeia, e a Índia, que também vai a caminho. E, portanto, isso vai alterar profundamente toda a geometria do mundo em termos económicos, portanto, vai fazer mexer as placas tectónicas da economia e, portanto, vai ser, com certeza, um fator para tornar mais possível a existência de crises. Por outro lado, um segundo grande fator tem a ver com as consequências das alterações climáticas. De facto, aquilo que era o nosso modelo de capitalismo consumista, que foi ótimo do ponto de vista do bem-estar das pessoas no Ocidente durante as décadas a seguir à Guerra Mundial, não vai ser possível replicá-lo, nem mantê-lo provavelmente nos tempos em que está hoje nas economias mais ricas, nem replicá-lo para todo o mundo. E, portanto, isso significa que aquela solução que resolveu durante um tempo e para poucos, em percentagem da população mundial, o problema básico sempre da evolução da economia capitalista, que é a falta de procura, esse modelo não vai poder ser replicado no futuro na dimensão que as economias ocidentais seguiram. E elas têm de se compenetrar que não pode ser assim, porque muitas das necessidades que hoje o sistema responde não são necessidades essenciais, mas são necessidades que, para responder, se utilizam muitos recursos que o planeta começa a escassear. Portanto, vamos ter aí um período necessariamente de readaptação
e mais uma vez é outra placa tectónica que se vai mudar e, portanto, eu penso que temos de estar preparados para um período em que as crises são mais frequentes. Dito isto, acho que é essencial que, em particular, as instituições da União Europeia se reformulem, porque as instituições que existem neste momento foram vistas e, a meu ver, mal adaptadas a um enquadramento que já não existe, é um enquadramento em que os impactos da globalização, os impactos da própria estrutura produtiva vão ser muito grandes pelas razões que eu disse e, portanto, é preciso dar suficiente autonomia aos Estados para permitirem traduzir as políticas gerais em políticas apropriadas ao seu próprio espaço, o que hoje não se cede. E, portanto, eu penso que é essencial, cada vez mais essencial, que haja um debate profundo e sério sobre as instituições da União Europeia, precavendo o futuro das próximas décadas. Obrigada, Sr. Professor João Ferreira do Amaral. Eu penso que quer acrescentar alguma coisa, nós estamos mesmo a acabar. O professor João Tovar Alves quer dizer que uma coisa, mas vai ter que ser uma frase, que é para depois concluirmos, sim? Só para completar o que o Dr. João Ferreira do Amaral estava a dizer, de facto, as recessões vão continuar a existir. Eu acho que, no espírito do estudo, temos que saber aproveitar as recessões e há colegas de economia política que falam na chamada hipótese que as crises induzem e catalisam as reformas. E, portanto, o problema é que nós não temos em Portugal um track record de aproveitar as crises no bom sentido, mas também não temos que ver sempre as crises como um caos, porque de facto eu também sou da visão de que, numa visão mais do nosso colega Schumpeter, que as crises são regeneradoras e, portanto, a destruição criativa muitas vezes traz benefícios que, de outra maneira, a economia, com a sua estrutura rígida, não seria capaz de naturalmente progredir. Ricardo Reis, Luís Aguiar Correia, vamos fechar. Eu vou dividir aqui 1 minuto entre os dois. Ora, basicamente, como nós sabemos que vem aí tempos de incerteza, de que já falámos aqui bastante, dizia ainda há pouco o professor Ferreira do Amaral, falava num período longo na incubadora de crises que se aproxima na sua perspectiva. Isto tudo é matéria para trabalho, para vocês desenvolver daqui para a frente, não é? Uma vez que o Comitê continua a trabalhar e a atualizar dados. É verdade que há hipótese de erro, como também já se falou aqui, em função da atualidade do momento, mas também é um grande desafio. Ricardo. Com certeza é um grande desafio. E deixe-me, aliás, colocar uma questão que penso que resume algumas das discussões que tivemos nos últimos 30 minutos. Acho que houve uma questão existencial que eu coloquei e diferentes colegas do comitê colocaram ao começar este trabalho, que era: faz sentido hoje falarmos de uma adaptação dos ciclos portuguesa quando já existe uma europeia? Quando já existe uma para a zona euro? E este trabalho convenceu-me que sim. Porque, embora muitas das nossas recessões e expansões vão coincidir com certeza com as da zona euro, a verdade é que não só o nosso país continua a ter características idiosincráticas e continua a ter políticas específicas que levam a que esta, se quiser, não esteja perfeitamente sincronizado com o ciclo europeu, mas também porque acho que é muito importante para nós como país, como economistas, mas sobretudo como cidadãos e políticos, conseguimos perceber até que ponto é que a nossa região às vezes coincide e outras vezes diverge do que é o resto da zona euro, e penso que isto levará também a melhores políticas no que diz respeito ao que o Dr. João Tovar Alves e o Dr. Ferreira do Amaral disseram, que é até que ponto é que, estando integrados na Europeia, podemos contribuir para melhores instituições que beneficiam também a nossa região, o nosso país. Luís, para fecharmos? Para fecharmos, queria só fazer uma pequena correção ao que disse no início do programa o professor Ferreira do Amaral, quando disse que eu e o Ricardo tínhamos dito que isto era mais ou menos fácil, ou tínhamos dado a entender. Não foi isso mesmo que eu quis dizer. O que eu quis dizer foi que o mais fácil estava feito. Se calhar devia ter dito o menos difícil se ele está feito, que foi olhar para trás. Mas não é fácil. Não, mas eu nem sei. Mas eu nem é importante essa ideia, não é? Portanto, que outros cientistas de outras especialidades em economias, das ciências sociais, estejam presentes na análise. Um caso típico é o das taxas de poupança, que não é só uma questão económica, é uma questão social muito importante também. Fica então feita aqui a sugestão e está feito o retrato dos ciclos económicos nos últimos 40 anos. Esta é uma iniciativa que debatemos aqui, que arranca agora, é uma iniciativa feita através de um trabalho e de um comitê criado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. O Expresso faz parte da parceria.